Saia da realidade por apenas alguns minutos, feche os seus olhos e imagine estádio Newton Santos lotado, CR7 recebe uma bola da linha de fundo de Cuiabano, sobe 2 metros acima da defesa adversária, cabeceia, estufando a rede do Flamengo, sai correndo para comemorar e faz o famoso siu no córner da torcida do Botafogo. Pensou? Então, depois da vinheta, a gente conversa. Olá, eu sou Társilo Delfinho Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Já peço para vocês de antemão que deixem seu like, se inscrevam no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro, helenos e helenas do canal do Caboclo, por apenas R$ 4,99. É o preço de um cafezinho. Você se torna membro e recebe conteúdos em primeira mão, como esse aqui, que você que é membro já recebeu, já viu, e você que ainda não é membro só vai ver depois que todo mundo que é membro já assistiu. Então não perca tempo, assine o clube de membros do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Se você também quiser participar do crescimento do canal do Caboclo cada vez mais, você também pode enviar um pix para minha chave de pix, canaldocaboclo@gmail.com, beleza? Há alguns dias, o jornal Marca, da Espanha, soltou uma notícia dizendo que um clube brasileiro que vai participar do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, fez uma proposta a Cristiano Ronaldo. E isso gerou um alvoroço gigantesco na imprensa e gerou um alvoroço, obviamente, nas mídias independentes também. E todo mundo começou a especular em qual clube que ele poderia ter recebido uma proposta. Obviamente que todo mundo pensa, né, em John Textor, e todo mundo pensa, cara, esse cara é maluco, esse cara é louco. E por que John Textor, então, faria uma proposta para Cristiano Ronaldo? Isso é uma coisa muito óbvia, né, pela qualidade técnica que ele tem e pela óbvia capacidade que ele tem de atrair as atenções, de atrair possíveis investidores, de valorizar os ativos da Eagle, de fazer com que a Eagle, no momento que ela se lançar, né, o IPO, o valor de você ter o Cristiano Ronaldo trabalhando no seu grupo e também de estar disputando o Mundial de Clubes da FIFA, tudo isso é muito, né, muito sedutor, né, todas essas ideias são muito sedutoras. Palmeiras aparentemente desmentiu, o Fluminense talvez não teria como fazer esse tipo de movimentação e talvez apenas o Flamengo pudesse, né, entrar nessa briga, disputar com o Botafogo pela relevância que o Flamengo também tem no cenário nacional e tal. Porém, notícias dão conta de que o Flamengo não é o clube interessado, sobrando apenas o Botafogo. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com esse tipo de especulação? Do lado de cá, de quem está produzindo conteúdo, como é o meu caso, como é o caso de todos os meus amigos das mídias independentes alvinegras, a gente precisa ter um cuidado triplicado, quadruplicado, porque a gente sabe que as coisas que a gente fala aqui geram muitas expectativas no torcedor, e quando a gente faz especulações, inclusive, não muito no meu caso, porque eu não gosto muito, aliás, eu não gosto nada de ficar falando sobre especulações, mas quando o Botafogo admite, inclusive, que tem interesse, que está negociando com algum jogador, ou a notícia sai em outros canais, e a gente começa a comentar aqui, isso gera uma expectativa no torcedor muito grande, uma ansiedade no torcedor que é muito grande. E a gente tem muito respeito pelo torcedor, a gente tem muito respeito por todo mundo que acompanha as mídias tradicionais e também acompanha aqui as mídias independentes, no sentido de não brincar com o sentimento das pessoas, não brincar com as emoções das pessoas. Então, eu vou tentar falar sobre esse assunto da maneira mais fria possível, sem fazer sensacionalismo, sem fazer alarde, mas, ao mesmo tempo, né, se houver 1% dessa possibilidade ocorrer, do Cristiano Ronaldo, sei lá, vestir a camisa do Botafogo, isso abre, né, pelo menos na minha cabeça, isso abre um fantasioso, um fantástico mundo de Társilo, um fantástico mundo de Caboclo, e que eu fico pensando aqui em coisas, eu fico elaborando coisas aqui que realmente vão muito além de tudo aquilo que a gente imaginou, né, para o Botafogo, pelo menos no curto prazo.
Eu vou começar pela parte dura primeiro, pela parte fria. Eu quero mostrar para vocês reportagens que foram feitas com relação a essa especulação do Cristiano Ronaldo jogar num clube brasileiro. Essa é uma reportagem do jornal O Lance, né? Logo depois que saiu a especulação com relação à possibilidade dele jogar no Brasil. E a notícia aqui diz: Cristiano Ronaldo no Brasil, veja quanto o craque ganha por dia na Arábia, né? Astro português recebe salário bilionário no Al Nassr, mas não tem futuro definido. E aí a gente vai para a notícia aqui que eles falam sobre a proposta tentadora, né, que um clube pode ter sido feito, pode ter feito para ele, e eles começam dizendo aqui uma coisa interessante: uma proposta tentadora em um cenário de fracasso na Arábia Saudita podem fazer Cristiano Ronaldo mudar de rota novamente aos 40 anos. É o que afirma o jornal espanhol Marca, em matéria publicada neste domingo, e por aí vai. Eles continuam aqui dizendo o seguinte: o nome da equipe não foi revelado, né? Nada que vocês não saibam ainda, mas isso aqui é uma coisa interessante, que isso aqui para mim é novidade. A proposta contaria com o apoio de investidores externos e teria como objetivo transformar Cristiano em um reforço de impacto global. Por que eles falam isso? Reforço de impacto global, porque esses clubes vão disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, por ser a primeira edição delas, né, precisa que haja um apelo internacional bem grande, um apelo internacional maior, e o Lionel Messi está lá, e obviamente você tendo Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, isso traria muito mais repercussão, traria muito mais os olhares, atrairia muito mais os olhares para o campeonato. Então pode ser que até patrocinadores do próprio evento tenham interesse que o Cristiano Ronaldo, né, possa disputar um Mundial. Como a gente sabe, né, os clubes europeus que vão participar dificilmente teriam interesse em contratar o Cristiano Ronaldo pelo salário que ele recebe, obviamente, mas também, né, pela questão técnica, né, dos campeonatos que eles disputam na Europa. Talvez o Cristiano Ronaldo já não tenha mais a capacidade, pelo menos física, né, de acompanhar um ritmo. Tanto é que o Cristiano Ronaldo faz esse movimento de sair da Europa para disputar o campeonato da Arábia Saudita. Né? Tem muito a ver com o momento da carreira dele não conseguir jogar mais naquele nível que o futebol europeu, em geral, exige. Né? E aqui eles falam sobre o salário do Cristiano Ronaldo no Al Nassr, né? Que ele é o atleta mais bem pago do mundo, segundo a Forbes. Né? Nos últimos 12 meses, o craque faturou impressionantes 275 milhões de dólares, né? Algo em torno de 1,550 bilhões de reais, sendo 225 milhões com salários do Al Nassr e outros 50 milhões fora de campo, né? Com patrocínios e investimentos. Isso aqui são cifras assim, são absurdas. O valor que o Cristiano Ronaldo recebeu é maior do que o faturamento do Botafogo, é maior do que o faturamento do Palmeiras, é maior do que o faturamento do Flamengo, né? Ou se não for maior, está equiparado, né? Então, o Cristiano Ronaldo, ele faz dinheiro como os maiores clubes do Brasil, né? Só para vocês terem uma ideia. E aqui eles falam o seguinte: se considerarmos apenas o valor pago pelo clube saudita, só o salário dele, tá, pelo Al Nassr, a renda, o salário anual dele é de 1,260 bilhões de reais. Né? E aí, por ano, ele recebe isso, 1,260 bilhões de reais. Por mês, 105 milhões de reais por mês. Tá? Por semana, 24,2 milhões de reais. Por dia, 3,4 milhões de reais. E aí eles fazem uma ponderação, bota até aquele memezinho dos olhinhos aqui. Vem aí, ainda que o negócio pareça improvável do ponto de vista financeiro, a proposta brasileira pode mexer com o desejo de Cristiano Ronaldo de disputar mais um torneio global. Se um clube conseguir seduzi-lo, o retorno midiático, comercial e esportivo pode ser incalculável. Isso é importante, tá? O retorno midiático, comercial e esportivo pode ser incalculável. Se a gente levar em consideração o retorno que o Messi deu para o Inter Miami e para a MLS, tá? É algo mais ou menos nesse sentido, porém, uma liga como, que a gente nem tem liga, mas
Cristiano Ronaldo jogando no Botafogo, no Brasil, mesmo que seja, sei lá, por 3 meses, imaginem vocês o impacto que isso poderia causar em termos mercadológicos no Brasil, suplantando talvez a vinda do Neymar para o Santos em muitas e muitas vezes, tá? E aqui não está cabendo discussão quem é melhor. É o fato da gente ter um dos maiores jogadores do século XXI jogando no Brasil, mesmo que seja no seu final de carreira, mas conseguindo ainda jogar em um excelente nível, porque o cara realmente ainda está jogando em excelente nível, porque sempre se cuidou, né? E isso podendo, inclusive, alavancar receitas até do próprio Campeonato Brasileiro, de patrocinadores e de atrair a atenção internacional, né, para o Campeonato Brasileiro. Muita gente pode começar a querer ver, fora do Brasil, né, obviamente, o Campeonato Brasileiro por causa do Cristiano Ronaldo. Então, assim, o impacto midiático que teria a vinda de um jogador desse para o Brasil, independente de ser para o Botafogo ou não, mas o impacto que isso teria no Brasil é uma coisa realmente incalculável, né? E eles terminam dizendo: será que veremos o maior artilheiro da história da Champions vestindo uma camisa brasileira? E aqui a gente tem uma outra reportagem, essa mais antiga, tá? Do GE, em que eles mostram aqui: Cristiano Ronaldo ganhará 5% do clube em contrato do século com o Al Nassr, diz jornal. Além de receber uma porcentagem do clube saudita, claro, o craque português terá o maior salário do mundo no futebol mundial, caso renove o contrário. Essa reportagem, né, foi publicada no dia 15 de janeiro de 2025, né, ou seja, há 4 meses atrás. E a proposta, eu vou pular logo para a proposta aqui, que é uma coisa realmente absurda, né? A oferta inclui 5% da propriedade do Al Nassr e transformaria Cristiano Ronaldo no jogador de futebol com o maior salário do mundo. Os valores chegam a 183 milhões de euros anuais, 1,1 bilhões de reais. Por mês, o salário de Cristiano seria de 15,2 milhões de euros, 95 milhões. Esse valor aqui em reais, obviamente que ele está diferente lá do lance, que aponta 105 milhões, mas a gente tem que levar em consideração as diferenças de câmbio, né, de época, né? 4 meses atrás o valor era um e hoje em dia o valor é outro. Por semana, que tem um valor por semana também e tal. Mas o interessante dessa proposta aqui é que ele ficaria com 5% do clube, da propriedade do clube. Para quem está procurando investidor, como é o caso do Textor, oferecer propriedade, né, oferecer uma participação na Eagle, também pode ser um dos ativos, né, envolvidos numa eventual proposta. E o fato de ter investidores, né, de fora, vamos supor que seja o Botafogo, investidores de fora da Eagle, né, com interesse de trazer o Cristiano Ronaldo, para colocar o Cristiano Ronaldo jogando no Mundial, nesse caso via Botafogo, isso pode facilitar também aqui o fato da gente estar falando de uma movimentação, uma operação que ela passa realmente muito ao largo do Botafogo. O Botafogo seria simplesmente o clube para hospedar o Cristiano Ronaldo. Seria uma brincadeira que custaria quanto, né? Seria uma coisa que seria circunscrita apenas à Copa do Mundo da FIFA? Eu acredito que não, nem pode. No caso, ele não poderia ter um vínculo com o Botafogo por menos de 3 meses, porque a lei trabalhista no Brasil não permite isso, né? Ele teria que firmar, digamos assim, um vínculo com o Botafogo de pelo menos 3 meses, 3 meses. Mas que seja, tá? O caso do Neymar, por exemplo, no Santos. O Neymar assinou um contrato que acaba agora em junho. Então, pode ser que ele renove, pode ser que ele não renove, provavelmente renova, porque ele tem a intenção de voltar a jogar pela seleção brasileira e ele precisa chamar a atenção do Ancelotti. Já o Cristiano Ronaldo tem aquela rixa pessoal dele com o Messi, e tem também o fato de que lá no Al Nassr, né, ele está jogando numa liga que é muito pouco competitiva. Uma das condições que ele fez para o Al Nassr, que talvez não fosse um problema, seria que o Al Nassr reforçasse a equipe para que fosse mais competitivo, para que ele pudesse ganhar tudo lá. A questão é que, se ele opta, né, por sair do Al Nassr, vir para o Botafogo, talvez até ganhando menos do que ele ganharia, né,
lá no Al Nassr, talvez não, acho que até certamente ganhando menos do que ganharia lá no Al Nassr, seria simplesmente um caso para ele encerrar a carreira dele, que já está com 40 anos, a gente não consegue vislumbrar o Cristiano Ronaldo jogando por mais 2 anos, obviamente que não, eu pelo menos não acredito nisso, apesar dele ser um jogador muito fora da curva, assim como o Zé Roberto, que jogou no Palmeiras, chegou a jogar além dos 40, acho que jogou até os 42, 41, 42 anos de idade. O Fábio, goleiro do Fluminense, embora seja uma posição completamente diferente, né, que é muito longevo, mas o Cristiano Ronaldo, pela condição física dele, ele continua sendo ainda um atleta, né, muito, muito forte, um atleta que provavelmente ainda tem algum futebol muito além ainda para queimar. Não seria o caso de você ver Cristiano Ronaldo jogando no fim de semana assim, no meio da semana também. Seria aquela coisa do cara talvez jogar 3 jogos por mês, 4 jogos por mês no máximo. Mas pensando no todo, pensando, por exemplo, no impacto que o Messi teve na MLS, o Cristiano Ronaldo talvez tivesse um impacto tão grande ou talvez maior que o Messi teve na MLS jogando aqui no Brasil. E num campeonato também que a gente pode dizer que tecnicamente é melhor do que a MLS, né? A gente pode dizer isso hoje tranquilamente, mas que ainda sofre com com alguns problemas e tal. Então, assim, motivos para a gente acreditar que isso não vai passar de uma especulação são muito, muito mais fortes do que qualquer motivo que a gente tenha para acreditar que isso possa se tornar realidade, tá? Então, o Lance, por exemplo, utilizou o termo improvável. Eu coloco assim para vocês: é praticamente impossível. Mas e se? Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por um cafezinho por apenas R$ 4,99. E se você quiser contribuir com o crescimento do canal, você também pode enviar um Pix para canaldocaboclo@gmail.com. Essa é a minha chave de Pix, beleza? Eu vou ficando por aqui. Lembre-se do que John Textor um dia disse para os torcedores do Botafogo: sonhe, mas sonhe com seus olhos bem abertos. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau, tchau.